Bom, hoje eu vou revisar esse aí, osciloscópio aí, esse LBO 552C da Líder. Ele é um osciloscópio de duplo traço, né? Só que ele é um osciloscópio um pouco diferente do convencional. Ele mostra, ao invés de ser duplo traço, né? Na verdade é mais ou menos dois canais, só que mostrando num único traçado, né? Ele mostra na horizontal, lado a lado. Ele é um pouco diferente do osciloscópio convencional. Ele é muito usado em áudio, né? Para comparar canais de áudio, diferença de fase, a relação entre entrada e saída de sinal, essas coisas assim que você pode fazer com ele. E ele está aqui para fazer uma revisão. Esse osciloscópio é meu, eu consegui ele há pouco tempo. Ele está funcionando, mas ele está precisando de uma revisão. Isso quer dizer, seria interessante revisar ele antes de usar ele. Está faltando aqui já de cara um dos bornes ali do Terra, né? Do canal número 1. E vou começar mostrando ele por dentro como é. Okay. São 3 parafusos que seguram a tampa, né? Vou tentar tirar aqui. Ok. Aí está. É bem um pouco maior do que o osciloscópio que eu mostrei aí há uns anos atrás, da Kenwood, era um 303D, acho. Um pouquinho maior, né? Aí tá aqui o tubo dele, com a proteção dele aí, eletromagnética, né? Soquete aqui, ele tá descarregado, tá há muito tempo parado já chequei os capacitores dele. Então aqui não tem perigo não. Um tubo dele é um pouco maior, acho que é 5 polegadas, se não me engano. Deixa me ver aqui. Tem uma data aqui nessa tag, que está escrito 98.4-1, pode ser a primeira semana do mês de abril, talvez, de 1998, fabricação dele. Eu pesquisei, foi fabricado nos anos 80, né? Primeira vez que ele surgiu, metade aí dos anos 80, né? E chegou até os anos 90 na produção, depois já veio os osciloscópios digitais, aí ficou meio perdido na coisa, né? Muito semelhante ao Kenwood, às coisas que a Kenwood faz, os osciloscópios, aqueles bem pequenininhos, inclusive que eu mostrei aí, o 303D. O transformador é muito parecido. Então a Líder, talvez a Líder seja Kenwood, né? Inclusive era uma empresa até cujo escritório foi montado nos Estados Unidos. E lá eles produziram alguns aparelhos como esses aqui. Tem analisadores de distorção, osciloscópios normais, convencionais, todo tipo de frequência que você imaginar, largura de banda. Eu acho que tem uns que chegam até 60 MHz na época, para os anos 80, algo assim. Eu não sei se eles chegaram a lançar coisas com 100 MHz ou mais de largura de banda, não sei. Eu encontrei aqui um catálogo na internet da Líder. 1981, 82, deve ser os produtos dessa época aí. Aí tá aqui o edifício deles lá nos Estados Unidos, tá em Nova York, por aí. Nova York. Aqui tem uma tabela de conteúdo aqui do que o catálogo tem, né? Os osciloscópios de alguns modelos aí, frequencímetros, medidores e pontes de ponto LCR, medidor de transistor, essas coisas também, de potência de transmissão, equipamentos para TV, geradores de sinais para áudio, né? E alguns produtos especiais. E o mais interessante é no fim dele aqui, que ele tem uma listazinha de componentes osciloscópios com preço, né? Esse de 35 MHz aqui com 2 canais é o mais caro, $3.800. Isso aqui é um rim. É mais caro que um de 100 de 4 canais. Como é que pode isso? Ah, porque é digital. Ah,
tá explicado. Ok, mas só que nessa lista aqui, ela tá... Acho que esse catálogo aqui foi impresso em dezembro de 84. Aí esse osciloscópio que está aqui na minha mesa é esse daqui. Esse é o LBO 552. Então ele é de 84, o ano de fabricação. Aí tem uma etiqueta dentro dele que eu mostrei, e eu vi pelo celular, que eu escaneei com o Google Lens, ele mostrou o nome Tamura, tá em japonês, né? E é uma etiqueta de serviço, então ele já foi recalibrado alguma vez na vida no Japão, e não no Brasil. Ele foi trazido do Japão. Aí tá a etiqueta lá e nome Tamura, escrito em japonês. Pode ser o técnico, Tamura, ou a eletrônica, né, que ajustou o osciloscópio. Cara, que coisa estranha, meu. Mas tá bem conservado por dentro. Tá um pouco judiado por fora, mas tá bem conservado por dentro. A pintura parece boa ainda, um pouco judiada, um arranhãozinho leve. Mas em termos de oxidação, até agora nenhuma. Os parafusos brilhando ainda, essas partes aqui em aço, né? Que é um aço japonês, ele vem todo assim com esse colorido aqui, esse arco-íris, tá? Bem característico do aço daquela época, que os japoneses usavam nos aparelhos dele. Esse lado aqui. Esse aqui é o lado que a gente precisa dar uma boa atenção aqui. Aqui é toda a placa da fonte, né? Então ele é um osciloscópio simples, ele não tem muita coisa não. Totalmente analógico. Aqui eu vou ter que destacar essa placa para checar, principalmente esses capacitores a óleo aqui, que é bom verificar se... Inclusive eu tô vendo aqui alguma coisa brilhando aqui nele, sabe? Ah, não. Não sei se vai dar pra ver, não. Ó o brilho aí. Sabe o que é isso aqui? Óleo. Ó. Esse cara aqui tem que ser substituído. Todos esses capacitores a óleo aí. Que pena, hein? Mas eu vi fotos dele funcionando. A pessoa que me vendeu ligou e testou. Tem um resistor meio tostado aqui. Mas vai começar já revisando essa parte aqui toda da fonte, né? Aqui é do plug da alta tensão, em que vem aqui é do secundário do transformador, são 500 volts, né? Que ele vai e passa pelo dobrador de tensão, deve subir para 1300 por aí, 1400. E aí vai, através desses dois capacitores aqui de 100, e com os diodos que tem aqui, uns 4 diodos, ele forma o dobrador de tensão. E aqui a gente tem um capacitor que fica depois do circuito, para formar a fonte DC que vai alimentar... Cadê? Vai ser passada por aqui, por esse plug, direto para o tubo lá, que vai ser a alta tensão do tubo em si. Esses dois fiozinhos aqui são o que? Se não me engano, isso aqui é do deslocamento horizontal. E esses transistores também são do horizontal. O do vertical está aqui embaixo. É esse daqui, mas tem um transistor mais ao lado ali, mais embaixo. Infelizmente, vamos começar trocando esses de óleo aí, verificando esses eletrolíticos, todos os resistores. Essa parte aquecida aqui, isso aqui é a fonte de 15 volts que eu estava vendo no manual. Ela alimenta todo o circuito aqui da horizontal, além da placa de sweep também. De sweep e do trigger. Essa alimentação vai para lá. Então é bom verificar também nessa placa de baixo se tem algum componente que está... ou que causou um consumo excessivo aqui, né, nesse resistor. Por aí deixa passar mais ou menos os 180 miliamperes por esse resistor, né? Então alguma coisa acabou consumindo mais que isso e ele acabou sobreaquecendo. Estamos
começar a revisão desse cara aqui. Essa é a chave de liga e desliga, fica aqui atrás, né, através desse bastão aqui de alumínio, isolado através de um adaptador de... Esse material parece ser nylon, assim como essas barras também, de controle de intensidade e foco, né? Aqui, como é alta voltagem, tem que ficar isolado do painel. Então eles preferiram colocar a chave de ligar o aparelho no fundo, para não trazer alta tensão para frente, e isolar ela através desse adaptador aqui de plástico. Aqui tem alguns parafusos, é só tirar e afastar essas varetas aí, e o resto aqui é na pressão. São espaçadores de plástico e a placa sai e só. E aqui a gente começa a trabalhar. Rapaz, se a gente analisar aqui a tampa dele por dentro, dá pra ver que tem uma mancha aqui. Um aqui, uma outra aqui. E aqui 3 pontos de óleo aqui. É, cara, esse capacitor aqui vazou quando ele tava ligado. Pronto, a placa da fonte fora, agora dá pra ver melhor até onde se espalhou esse óleo aí no circuito. Aí dá pra ver até aqui nesses transistores aqui, nesse parzinho aqui. Tem um grude ali entre eles, aí. Tá tudo brilhando aí, então até na placa de circuito dá pra ver. Ali, né? Dá pra perceber nele aqui, que ele tá com a pontinha meio que pra fora ali, meio que saindo, olha lá. Então, né, já começou a... Então a coisa aqui já começou bem, cara. Então eu vou começar com eles primeiro. Substituir esse resistor aqui tostado também. Resistor de 15 ohms. O manual diz que é meio watt. E checar o resto dos componentes aqui. Transistores também, capacitores esses eletrolíticos aí. Tem esses 3 transistores aqui, eles estão em paralelo, junto com esses aqui. Esses formam uma fonte de... Aqui é uma fonte negativa de 15 volts. E o outro forma... Esses aqui embaixo formam uma fonte de 8 volts. Então é bom checar esses transistores também. Diodos, enfim, é tudo. Então vamos lá. Eu tava olhando aqui esse transistor aqui, tá um pouco diferente. Esse Q313 ele tá rotacionado aqui. E esse da borda aqui, ele tá diferente. É um 2SA, acho que é 9015. E esse daqui, não sei qual transistor é esse aqui, mas era pra ser igual a esse aqui. 2SA 1015. Agora, eu acho que eu entendi porque que esse resistor tá torrado. Porque esses transistores aqui, eles ficam bem... pelo menos os coletores dele ficam bem nesse resistor aqui. Passando toda a corrente por ele. Aí esse aqui deve ter entrado em curto, aí deve ter torrado um pouquinho o resistor. Junto com esse aqui também. Eu vou colocar os transistores originais no lugar. Eu tenho um par deles aqui, dá pra colocar de volta. Já limpei a placa aqui, tirei todo o óleo aí. A maior parte do óleo, né? Mas esse aqui chamou a atenção. Interessante. Aqui é tentar colocar esse transistor sem... Vou fazer com que ele passe aqui na aureolazinha, não passou. Aí, agora foi. Esses transistores aqui, como que eles esquentam um pouquinho, então é melhor deixar eles um pouco mais alto, né?
ver se tá fazendo contato aqui. Tá. Uhum. Tá ótimo. PNP? Eu não lembro mais. É PNP. Emissor, coletor. 759. 770, tá certo. Bom, decidi trocar esse capacitor aqui, é 22 nano por 1500. Eu tô colocando um por 1600. Aqui é no foco, né? Pronto. É o do foco, eu acho, sei lá. Não, acho que é da intensidade. Do circuito de intensidade. Tá rente ali. Ele usou um desse aqui. É. Olha a mancha de óleo ali. É, pai. Que negócio estranho aqui, viu? Agora aqui eu queria ver se eu conseguia fazer um arranjo para poder colocar esses dois capacitores aqui. Só que dessa maneira aqui eu consigo colocar eles com a tensão de trabalho um pouco mais alta do que o especificado. Aí eu queria ver se eu conseguia colocar esse aqui e esse de 22 aqui nesse lugar, porque eles são críticos aqui. Esse é um jeitinho aqui de arrumar, de modo que eles caibam aqui, mas sem evitar também curto-circuito ou algo assim. Eu não sei, eu tenho que substituir esses dois primeiro pra ver. Deixa eu ver como é que vai ficar, senão eu ponho um simples mesmo. Eu acho que dá pra fazer. Eu acho. Vamos ver. Vamos ver como é que ele tá aqui. Porque aqui eu posso até juntar um pouquinho com esses aqui. É. Mais ou menos, né? E ver se eu consigo colocar esse aqui. Não sei.
Que aí ele fica longe desses resistores aqui de potência, que também esquentam um pouco. Deixa eu ver desse lado aqui como é que ele ficaria. Aqui fica mais próximo dos resistores. Acho que aqui é o melhor. Aí ele mantém uma certa altura aqui. E tá longe dos resistores também. Aqui a gente pode começar também. Ajustar. Ficou bom. Ficou bom, ficou legal. Pelo menos esses dois aqui são mais críticos. Suspender um pouco aqui. Deixa eu ver como é que ele tá. Tá legal. Tá bem suspenso aí. Filé. O que é isso aqui? A resina velha aqui no meio. Bom, aqui na parte de baixo do osciloscópio, né, onde tem a placa toda do sweep aqui, e tem essa que faz parte do circuito de trigger. Eu vou dar uma olhadinha nela aqui por fora, só uma inspeção. Tá presa nesses parafusos aqui. Os chips dela aí. Vamos ver o que essa placa tem aqui. Pronto, essa é a placa do sweep já. Aí encontrei um pouco de óleo aqui também. É um negócio. Pegou até aqui também.
Vai estar melhor. É interessante essa placa, viu? Ela não tem nem uma poeirinha aí nela. Então esse equipamento ficou bem guardado. Era bom dar uma olhada nesses capacitores aqui. Como é que eles estão? Deixa eu ver se é esse aqui da borda. Um microfarad. Esse aqui é um microfarad ou é 3.3? Não, é um micro. Tá medindo um micro. Esse aqui eu já medi, cadê o outro? Aqui. Também, tá bom. Mede um pouco mais abaixo, mas é porque tá em circuito. Às vezes influencia. Esse aqui é 47. Nesses dois pontos aqui. Tá bom. Diminuindo a frequência aqui. Tá legal. Aqui é o que? É 22 picofarads, eu acho. Eu não sei se ele consegue ler, não. Não, é muito. Deixa eu ver aqui em 10K. Não. Capacitância em picofarads aí fica meio confuso. Ele não consegue. Pronto. De capacitores aqui, os eletrolíticos dele estão tão bom. Agora checar transistores, diodos e esses resistores por aqui. O resto dos capacitores, esses cadê? Tem uns de disco pequenininho aqui. Esses aqui não tem problema nenhum. Pronto, aqui eu desabilitei essa parte do transformador aqui da alta voltagem, está só na tensão normal, que vai alimentar os circuitos de deflexão só, e a placa de sweep embaixo. Aí para checar aqui por enquanto, eu vou usar uma lâmpada em série, caso alguma coisa dê errado ela acende. E eu vou ficar atento aqui às tensões que está saindo pelo regulador. Uma delas é 200, né? Tá dando um pouquinho alto, 230. Aqui é para ser 8. Quase lá. Tá bom. E aqui menos 15. Tá bem, tá perto. Então aqui a fonte tá ok. Tá boa. A parte de 200 volts que tá um pouco mais alta é porque tá sem carga. Aí a fonte tende a elevar um pouco a tensão. Mas assim que o circuito estiver ligado, ela vai estabilizar. Tá montado já. Tá funcionando perfeito. Aí tá passando música de osciloscópio. Mas o bicho tá bom, viu? O consumo elétrico dele é bem baixo, né? A lâmpada ali mal acende. Uma lâmpada de 40 watts só. Deve estar gastando uns 12 aí, 15. Pô, tá excelente, cara. O fósforo dele também tá muito bom.
intensidade dele aqui. Nos meus olhos aqui ele fica bem, fica fraquinho, mas na câmera aparece bem mais. Esse é o melhor brilho que tem, onde ele fica mais com o tracejado bem fininho. Bom, tá aí um exemplo, né, dividindo aqui os canais 1 e 2, né, no mesmo tracejado. Através dessa chave aqui você escolhe qual dos lados você quer. Mais ou menos no meio fica assim. E ele tem esse recurso que ele bota modo XY em cima, quando puxa esse botão. Então no fim das contas a gente tá fazendo isso aí. Vou atrasar um pouco o sinal aqui, dá pra atrasar. Aí no modo XY é isso aqui aí, que ele tá fazendo. Ele tá desenhando a forma ali. Aí se eu colocar aqui. Não, aqui não tem problema não. É esse círculo aqui, se a gente olhar é isso aqui aí. Aqui ele mostra na horizontal o que acontece na horizontal e na vertical, né? Nesse modo aqui. A gente pode ver aí. Aí ele põe o modo XY no meio do desenho. No meio do gráfico todo. Interessante. Muito interessante. Legal, mano. Legal, cara. Muito legal. Beleza. Eu tava testando aqui o osciloscópio no meio daquele negócio todo ali, mas quando eu coloquei ele por acoplamento AC, que é onde ele usa esses capacitores aqui na entrada, o sinal ficou atenuado. Então eu acho, né, inclusive medindo com aquela pinça ali, ele mostrou picofarads no lugar. Que era para ser 100 nanofarads aqui em cada, mas está mostrando 4, 3. Eu acho que esses capacitores aí estão ruins. Vou ter que trocar. Bem na entrada do sinal. Mas mais uma surpresa, né? E pior que tem mais 3 capacitores desse no circuito aqui do Swape. São capacitores de 10 nano que eu acho que deve estar no mesmo estado. Ou começando a ficar ruim. Então eu vou ter que trocar eles também. Que pena, hein? Mais 2 aí pro saco. Para um capacitor de poliéster, né? Ele era para ser 100 nano, tá 1.4 picofarads. 400 mil ohms aí de resistência interna. E esse aqui quebrou. Assim que eu topei com ferro de solda aqui, na perna dele já foi caindo. Que pena, cara. Tem que olhar os outros que são desse tipo aqui no circuito. Acho que eu vou substituir alguns. Bom, não ficou lá um trabalho maravilhoso, mas substituir os capacitores. Agora tá tudo novinho, como devia ser, medindo correto, 100 nano, 630 volts. E é isso, né? Por enquanto é aí no painel. Vamos ver o resto. Eu vou ter que fazer umas mudanças aqui, porque quando eu coloquei um sinal de 50 kHz em onda quadrada, isso copiando o canal, né, os 2 canais no mesmo gerador de sinal, eu até passei um cabo vermelho, né, jumpeando, né, de um canal para o outro. Eu vi que o canal esquerdo, né, que é o primeiro canal, ele está com onda dentro de serra. Tá com atraso aí na onda. Então isso aí pode ser alguns capacitores na entrada do circuito. Eu estou desconfiando que também seja esse aqui. Esses que são do mesmo tipo. Esses aqui são da entrada aqui.
Esse aqui é do canal número 2. Uma parte dele tá aqui, com o streamer de ajuste dele aqui. Aqui é do canal número 1. E aqui tá os streamers deles aqui. Esse par aqui, esses três aqui são para ajustar talvez o balanço entre os dois canais. Já que a amplitude é compartilhada entre os dois, né? O ajuste da amplitude. Aí eu fiz uma nova medição. Eu também não tinha prestado atenção quando eu estava medindo o outro, mas esse aqui tava, leu como é. Leu 3 nano, né? 3 nanos e meio aí, nanofarads aí. Era para ter lido 10. Então aqui o canal 2 ainda está funcionando. Ainda está mostrando a onda mais quadradinha. Mas esse daqui não, esse aqui já está mostrando um pouco de atenuação, inclusive até nas frequências mais altas. Quando ele ultrapassa 15 kHz, ele já começa a ficar estranho. E o bom é que, como tem 2 canais, né, e dá para comparar um com o outro. E eu estava usando minha interface de captura, né, pegando da saída do fone de ouvido dela e colocando um sinal de alta frequência no gerador que tem aí online, gerador de tom. Aí quando passava dos 15 kHz, o canal 2 começava, aliás, o canal 1 começava a ficar mais, perder amplitude, né? E depois os dois caíam ao mesmo tempo, né? Porque a minha interface tem uma certa limitação na frequência. Quando chega em 17 ele começa a atenuar. Aí pode ser uma das prováveis causas esse capacitor aqui, que está ruim. Mas eu também notei que esse aqui, que fica bem na saída ali, aqui é onde se conecta quase nos pontos que controla a deflexão do vertical. E ele tem um capacitor também desse mesmo tipo aí na saída, quase na saída, né? No transistor, cadê? Q218, Q216, deve ser esse aqui, é esse aqui, esse pequenininho. Aí ele tá ligado entre emissor e terra. Então esse capacitor também ele tá lendo como se fosse picofarads, assim como esse também. Então esses infelizmente não resistiram. Infelizmente ele tá ruim mesmo. 73 microfarads já. A capacitância dele tá alterada. Esse aqui é do vertical, lá na saídazinha, no capacitorzinho, no transistor pequenininho. Tem jeito não, todos estão nesse naipe aí. A pinça não mentiu não. Esse capacitor é 3 nano mesmo. Tá mostrando 3 nano, era pra ser 10. Olha lá, 0.01. Cara. Agora infelizmente só tenho desses que são de disco aqui. Eles são de 10 nano também, mas eles são de 2kV. Mas serve. O capacitor aqui do canal esquerdo, né, que é o número 1, 24 picofarads. Cara, por isso que a resposta de frequência tá errada ali na tela, né, metade mais para a esquerda. Bom, então tá aí trocados, né, aqueles que são de 10 nano, né, e por 630 volts, né, que é a tensão que estava ali de acordo com o manual de serviço. Eu coloquei esses aqui, mas eu só tenho de 2000 volts, mas serve também. Agora sim. Canal esquerdo e direito tá quase do mesmo jeito, né? Só tá com um pouquinho de diferença no balanço. Tem quase nada aí. Mas tá bom, era isso. Era aqueles capacitores mesmo. O canal 2 tá com um pouquinho de overshoot aqui, hein? Tá vendo aqui? Aqui é aliás, o canal 1. Aqui é o canal 2. Tá bom, mas o canal 1 tá um pouquinho mais alto que o outro. Então troquei o capacitor e ficou mais eficiente, né? Então eu acho que na primeira manutenção que o técnico deu aí, que ele trocou aqueles transistores, né, que eu tinha colocado os originais na fonte,
Ele também recalibrou o osciloscópio, mas com o capacitor já ficando ruim. Aí quando eu coloquei o novo, né, naquele que tava alguns picofarads, aí ele tá agora com overshoot. Aí aqui embaixo na placa tem 9 trimmers para ajustar. São 9, 3 para cada configuração. 3 para esse, 3 para esse e 3 em separado quando esse botão tá aqui. Nessa configuração aqui, que ele junta os canais no mesmo botão, e esse agora segue controla a configuração dos dois. Só que tem 3 trimmers especiais só para ele. E é justamente nesses que tá com overshoot, né, quando tá marcando X10 aqui. Aí tem um trimmerzinho aqui bem embaixo do circuito, na placa do sweep. Eu estou usando uma chave isolada, tá vendo? Tá aumentando aqui. E aqui a gente põe mais ou menos no tamanhozinho ali, que ele não vai ficar certo aqui, que o balanço dele também não tá com a acurácia mais ou menos. Quando a gente mexe ele fica um pouquinho mais alto, isso aí é o balanço entre os dois canais, mas eu não vou ajustar não. O mais importante aqui é que eles tenham a mesma amplitude, o mais parecido possível. Ainda tá com um pouquinho de overshoot ali. Tem que deixar o osciloscópio esquentar em uns 15 minutos antes de mexer, que até lá as medições que a gente faz com ele vão estar imprecisas. Eu acho que eu vou deixar aqui com uma besteirinha a mais do overshoot, que aí ele fica na mesma amplitude, quase, né? Fica. Agora tá certo. Aqui é senoidal, ruído. Ó. Aí é o Lissaju. Tá bem feito. Lissaju do ruído. Será que aqui ele faz alguma forma? Não. Mas ele mostra uma diferençazinha ali. Esse tem, será? Você vê que ele tem um blip, né? Ali é o DNC1, né? É um canal se une com o outro. Aqui, se a fase tivesse errada, essa onda não continuava. Ela começava a dar uma posição diferente. Começava aqui embaixo, aqui em cima, desse lado. Então os dois canais eles estão ótimos aí. E o próprio osciloscópio é porque está usando um canal só, então ele sempre vai funcionar. Aqui é meia onda, né? Retificada, meia onda. Aqui é rampa. Esse rampa, o que é que ele faz aqui? É quase um triângulo. Aqui é um retraço, aí, tá mostrando ali. Triângulo. Tá bom. 0.1. Ah, tá na escala. É isso. Eu errei a configuração aqui. O tempo. Porque esse 0.1 ele tá em 60 Hz. Ele pega direto da fonte de 15 volts, eu acho. Só que no transformador é como se fosse uma fonte simétrica de 20, né? É 20 mais 20. Aí ele pega de lá esse sinal e atenua para meio volt. Eu acho que é pico a pico esse meio volt. Aí depois atenua para 0.1. Aí o trigger tá funcionando certinho. Aqui tá no externo, né? Tem que ter um sinal aqui para poder trigar. Aqui tá na linha, né? Tá ótimo. Ó o blip aqui, tá no meio. Isso aqui é o sinal de calibração. Isso aqui é 0.1 volt. Só que aí eu não lembro se é no meio. É porque esse osciloscópio ele não é calibrado para tensão. Aí você tem que usar um voltímetro.
É um osciloscópio bem simples. Só atrasar um pouco aqui e botar a onda melhor. Mas ele tá bom. Ele tá funcionando certinho. Que é 100. Ah, tá. Era a configuração que tava antes. O brilho tá bom, a intensidade tá na metade, o tubo dele tá bom, não tem nenhuma marca de queimado. Eu nem sei se ele foi muito usado, ele não parece ter sido muito usado não, parece ter sido um pouco abandonado. As marcas que ele tem no painel, no lado de fora, mas tudo dentro original, exceto 2 transistores só, que o rapaz trocou. Deve ter dado alguma coisa nele aí. Os capacitores ruins, né? Forçou a fonte demais, aí acabou queimando. Ou defeito mesmo, né? O tempo do capacitor. Mas é isso. No geral, assim, para funcionamento ele já estava pronto para usar. Eu estava analisando aqui esse osciloscópio mudando a frequência aqui na entrada do gerador, né? Para ver como é que ele se comporta. Eu percebi que ele está nessa frequência aqui no gerador de 500 kHz. Tem uma pequena diferença aqui de amplitude entre o lado esquerdo e o lado direito. No entanto, se eu vier aqui diminuindo a frequência, deixa eu ver se eu consigo. Aqui está na frequência bem menor, está em 140 Hz aí. A amplitude do sinal parece perfeita, né? É praticamente a mesma amplitude entre os dois. Entre os dois canais aí. Agora, quando eu chego em 1 kHz mais ou menos, aí 5, já começa a perceber que tem uma certa atenuação acontecendo aqui no lado esquerdo. Esse parece que está aumentando, né? O que está acontecendo? Aqui está em 10 kHz, ele já está criando essa diferença de amplitude aí entre os dois canais. Aqui está mais ou menos as 8 divisões, né, da gratícula, né, e aqui tem mais ou menos 7, 3 embaixo, 3 aqui, e mais ou menos 7 e um pouquinho de vamos assim, 7,6 de toda essa amplitude aí, somando as gratículas, dá 7 gratículas e um pouco mais da metade de uma. Eu tô achando que tem algum problema aí nesse circuito de compensação da entrada. É bom olhar Vou dar uma olhada no manual o que é que está acontecendo aí. Talvez até fazer algumas medições aí, que eu vi que o circuito ele tem uns resistores aí, capacitores em série paralelo, de modo que a gente possa ajustar a forma da onda quadrada, né? Então é bom dar uma olhada aí. Do manual de serviço, a gente tem aqui esse trecho que representa os circuitos de entrada dele, em X1, X10, X100, X1000 e calibração. Aí são os subcircuitos do sistema de compensação de sinal, que alimenta a entrada do amplificador do vertical, através desse MOSFET. Aqui. Aí os três vamos prestar mais atenção só no X10, que é onde está residindo o maior problema dele. Ele tem uma rede aqui com trimmer, né, e uns resistores aqui em série e paralelo. Esse aqui é 900K de entrada, né, e esse de 111K, com esse capacitor aqui que está em paralelo com ele, e o trimmer também está em paralelo com esse de 900K. E aí, para representar melhor, fica melhor de visualizar assim desse jeito. Aí dá pra ver que é uma rede praticamente de um divisor resistível e um divisor capacitivo, né? Ou então é uma rede de atenuação, né? Aí esse circuito ele é uma rede compensada de atenuação de entrada.
Define a impedância de entrada, né, que é a soma desses dois resistores, deve dar mais ou menos 1 mega, né, na entrada ali. Atenua o sinal em dx, porque é um divisor de tensão, né, mantém a resposta de frequência plana, é uma das funções desse circuito. Garante a banda larga e fidelidade em sinais rápidos. Se for onda quadrada, por exemplo, né, deve aparecer ela com o topo bem quadrado, bem definido. Compensa a capacitância do estágio seguinte, né, que o MOSFET da entrada ele tem um capacitor também, que é o neutralizar também. Tem efeito Miller, né? Mas eu acho que esse circuito tem algumas pecinhas ali que neutralizam esse efeito Miller. Protege também e calibra a entrada do osciloscópio, né? Que é um divisor, né? Então o sinal que entrar muito alto aí, se for no máximo 600 volts, né, pela especificação, deve aparecer depois 60, né, na base do transistor. Mas ainda tem outros divisores na frente ainda do MOSFET de entrada. Aí ele se divide em um divisor resistivo, né? Essa é a representação desse circuito, com um divisor capacitivo. Né? No divisor resistivo, a gente tem a atenuação dele, né, através dessa fórmula, dá mais ou menos 0,11. Isso aí é uma constante que você multiplica com o sinal de entrada. Aí você tem o sinal resultante depois, indo direto para o amplificador. E a proporção de sinal é de mais ou menos 9:1. Mas aí tem uma coisa interessante, né? E se a gente mudasse esse resistor aqui de 111K para 100? Aí a gente ia ter 10% do sinal, né, em vez de 11, que aqui a gente tem praticamente 11% do sinal indo para lá. A proporção seria 10:1, mas aí, né, o resistor de 11K foi escolhido para compensar o ganho do amplificador vertical e amenizar o efeito da impedância do circuito no divisor. O próprio circuito em si do osciloscópio, ele também influencia, né, nesse circuito. Então eu acho que os engenheiros escolheram esse valor para poder compensar alguma anomalia que tem ali na entrada, né? Alguma atenuação que é além do normal. Então eles fizeram desse modo assim para que o sinal chegasse mais ou menos na proporção correta lá. Sem falar aqui como é uma entrada com um buffer na frente, né? O ganho nunca é 1, é sempre abaixo de 1. Então talvez eles também tenham escolhido isso para poder manter o ganho bem próximo de 1, para não atenuar tanto o sinal. E a impedância de entrada, né, fica mais ou menos em 1011, né, mega, por aí. 1 mega e 110 ohms. No divisor capacitivo, né, a gente tem... Aqui é onde predomina a frequência, né, o domínio de frequência aí. Quanto maior a frequência, mais essa rede aí atua. Esses capacitores existem porque em altas frequências os resistores deixam de dominar o comportamento, né, e as capacitâncias parasitas começam a influenciar, né? Então eles criam um divisor equivalente ao resistivo. O lance é que no divisor resistivo ele tem um certo limite. Quanto maior a frequência, né, tem as capacitâncias parasitas do próprio aparelho, do cabo, começam a influenciar o sinal e ele começa a perder amplitude e também o sinal fica deformado. Aí com a ajuda desses capacitores aí a gente consegue restaurar de volta o sinal. Né? Se fosse só um divisor resistivo, né, sinal rápido ficaria com as bordas arredondadas. Teria overshoot, né, e undershoot, que é quando se você aplicar uma onda quadrada ali, né, o começo da onda vai ficar com um topo bem maior, né, do que o normal, mas com a tendência a ser, como é que se diz, exponencial, e também de distorcer o sinal. Aí aqui é a fórmula da reatância capacitiva, para a gente poder calcular também a proporção de atenuação, né, que esses capacitores fazem, né? Então a gente tem que se basear na reatância, porque é como se fosse uma simulação, é como se eles se tornassem resistores, né, para uma certa frequência. Aí para 1 MHz, né, a gente tem mais ou menos aqui uns 19K, esse cara representa um resistor de 19K, e esse de 68 picofarads um 2K3. E aí pela mesma fórmula que a gente usa para resistor, a gente tem mais ou menos a mesma proporção de sinal atenuado. Então para uma frequência de 1 MHz a atenuação é praticamente a mesma do resistivo, né? Isso também acontece para outras frequências dentro da largura de banda do osciloscópio. Então praticamente dentro do espectro de frequências até um certo ponto, até o limite, né, do osciloscópio, a gente deve ver a mesma amplitude sem distorção do sinal. Deveria, pelo menos, né? Mas aí existe a condição de linearidade do sinal.
que é quando R1C1 é igual a R2C2, né? Aí quando essa condição é satisfeita, a atenuação fica igual para todas as frequências e ele consegue manter a resposta de frequência plana. R1C1 a gente pode interpretar como esses dois aqui, hein? Nada mais é do que você obter uma constante de tempo, né? E aqui é R2C2. Quando você tem a mesma constante de tempo entre esses dois aqui, o sinal que passa por aqui ele deve permanecer com a mesma amplitude e sem deformações aí. Não importa a frequência, até o limite de largura de banda do osciloscópio. Aí aqui, a constante de tempo dele dá mais ou menos 7,5 microsegundos para cada. Aí nessa condição aqui a gente tem a condição em que a entrada está calibrada corretamente. Para determinar o trimmer, né, já que é uma coisa que eu não consegui medir com os aparelhos que eu tenho, porque em circuito as capacitâncias do circuito e do cabo, da chave, tudo isso influencia. Então, através dessa fórmula aqui você pode descobrir o valor do trimmer. Se você tem aí, a gente tem praticamente todos os resistores aqui que a gente precisa, né? Então só para achar o ajuste do trimmer correto, é só isolar aqui C1, passa o R para cá e você tem o valor do trimmer. Dá 8,4 picofarads mais ou menos. Aí o sinal ele deve ficar mais ou menos assim, né? Todo quadradinho, bem feito, né? E aqui está mais ou menos 1 volt aplicado na entrada, né? E na saída aparece como 109,7 milivolts. Essa é a proporção que a gente deve ver lá nesse circuito. Aí a frequência de transição desse ramo inferior aqui, ela mostra onde a compensação começa a ter efeito dominante, né? Então a gente vem aqui, calcula através dessa fórmula aqui, né, que é 1 sobre 2π vezes a resistência vezes a capacitância, e a gente tem a frequência de aproximadamente 21 kHz. Então em 21 kHz os resistores praticamente não têm efeito mais. Aí a capacitância é que começa, esses capacitores começam a ter o efeito mais dominante sobre o sinal. E aqui a gente tem um trecho do circuito, né, dele. Aqui a gente tem o canal R, né, formado pelos 3 subcircuitos aqui da atenuação. O mesmo para o L aqui desse lado. O G aqui, que é o problemático, né. Aí eu retirei esse capacitor aqui e medi, né, deu 64 picofarads. No corpo dele está escrito a letra K, né, isso significa que ele tem 10% de tolerância. Aqui está na margem da tolerância já. Aí tirei o 203, que é esse aqui, mediu 65, né, valores próximos, então é por isso que não tem muita diferença entre o canal esquerdo e direito na configuração se eu rodar a chave lá do osciloscópio, né. Para essa configuração existe uma pequena diferença visível, mas é muito pequena. Então praticamente porque o circuito está ainda está calibrado, né. Mas aqui quando eu tirei C19 medir deu 22 picofarads, né, então esse cara está com problema. Por isso que a amplitude ali se perdeu. Mesmo compensando com a chave, né, para deixar o sinal quadrado, a amplitude caiu ali na imagem, né. Mas aí eu aproveitei com o osciloscópio desligado, né, eu peguei o portátil, né, e liguei um sinal na entrada. É um desses pinos aqui, você pode injetar o sinal por aqui e eu acho que é no terceiro ou no quarto que você colhe, que é a saída desse circuito aqui. Aí em azul tem o canal R, né, que é o canal que está bom, teoricamente bom, né. Aqui está um pouco deformado porque ele está capturando também as capacitâncias parasitas do circuito na entrada, né, da chave. Aí isso aqui tudo se mistura, mas ele consegue, a gente consegue ter uma ideia do problema. Em amarelo é o canal G aqui, é com capacitor ruim. Aí ele tem praticamente a mesma forma. Eu acho que está na mesma fase também da onda, mas aqui já tem uma atenuação já muito perceptível, que representa praticamente o problema que a gente está tendo com ele aí. E medindo com o canal esquerdo, né, esse aqui com esse, comparando, né, o esquerdo, que é o amarelo também aqui, ele está quase na mesma amplitude do azul, mas tem uma diferençazinha que é por causa desse capacitor aqui, que é um pouquinho maior. E pode ser também alguma a calibração já saindo do normal, né?
Dá um ajuste no trim aí, deve resolver essa amplitude, esse probleminha. Mas aí, né, C9 tem que ser 209, tem que sair daí, do circuito. Aí, analisando aqui esse caso, né, eu peguei só o canal G e o direito, coloquei os valores reais, né, calculei o valor do trimmer também. Aqui eu supus a capacitância dos cabos, né, do gerador. Aí isso acaba gerando uma capacitância também na entrada, né, e a gente acaba somando elas aqui com o do trimmer. Capacitância parasita, enfim e tal. Tem mais coisas também, né, que a gente pode pôr aí. Mas para simplificar a coisa eu deixei desse jeito, mais simples da gente entender. Coloquei todos os valores aqui, né, e aí a gente analisando a mesma coisa que a gente fez ali de acordo com o manual de serviço, né, a atenuação do canal G, de acordo com o ajuste lá, está na mesma proporção de atenuação, a mesma constante, quase, né. No divisor capacitivo, a reatância capacitiva do trimmer está um pouco mais alta, né, está beirando 59K. Lá do ramo inferior está 7.2K. Isso é mais ou menos 3 vezes maior, né, do que está especificado no manual. Mas a amplitude, a atenuação também continua a mesma por causa do ajuste, né. Dá para você ajustar ainda ali, então ele mantém a mesma proporção. Mas isso aqui é teoria, tá? Na prática é outra coisa, tem mais coisas lá. Aí pela relação de linearidade aqui a gente tem as constantes de tempo, que é esse tal 1 e tal 2, que aqui é o ramo superior e ramo inferior. Tá mais ou menos 2.44 microsegundos, um pouco mais, tá 3 vezes mais rápido, né, do que o normal. E a frequência de transição ela tá em torno de 65 kHz. Comparando com o canal direito, a gente tem a mesma constante ali da atenuação no divisor resistivo. No divisor capacitivo a gente tem 20K, né, de reatância lá do trimmer, né, com 2.4 e 2.5K do capacitor do ramo inferior. A atenuação também está no mesmo valor. Isso significa que o sistema tá calibrado, né? E a relação de linearidade aqui, para a gente achar as constantes de tempo, mostra que está em torno de 7.14 microsegundos. Esse daqui está só alguns nanosegundos mais rápido do que o especificado no manual. Isso aqui não representa nenhum problema, não. Nenhuma diferença que seja visível no osciloscópio. Mas em relação ao canal G, esse daqui ele vai mostrar, ele tem alguns problemas aqui que só aparece quando a frequência está alta. Aí a constante de tempo 3 vezes menor, né? No R ali. Aliás, no G, né? Aqui. Isso resulta em perda de amplitude em sinais rápidos, por causa da impedância, né, que é muito alta. Então você vai ter uma atenuação mais severa ali. Aí ele opera fora da região plana. Isso significa que à medida que a gente vai aumentando a frequência, a amplitude, a forma do sinal acaba ficando distorcida, pode mudar de amplitude ali, dependendo da frequência. Então a amplitude acaba dependendo da frequência também, não devia. A impedância do ramo inferior, né, fica maior em altas frequências, né? É como se fosse um resistor ali, nesse lado aqui, então ele vai acabar atenuando mais o sinal, né? Maior queda de tensão, maior atenuação, menor amplitude. A compensação, porque a compensação só ocorre depois, né, de 65 kHz, quando deveria ser 22, em comparação com R, né? Poderia ser 21, para ser bem específico mesmo. Aí a resposta de frequência nesse lado aqui no canal G fica errada, infelizmente. Inclusive até a fase da onda fica um pouco fora aí, alguns graus fora. Aí resulta nisso aqui, que é no problema que a gente está tendo com ele. Aí o lado esquerdo ele é menor do que o lado direito aqui. Como esse osciloscópio você pode comparar os sinais, né, lado a lado, em vez do tradicional em cima e embaixo, né, no dual traço, né, esse daqui você já percebe de cara que tem um problema aqui nesse canal aqui, que esse aqui é o G, que ele está aqui em modo Gang, que é o modo G dele. Aí esse botão aqui controla todas essa escala de atenuação, junto com o do canal direito. E aqui dá para perceber claramente o problema, né? Então eu acho que se eu trocar só aquele capacitor do 209 ali, já resolve mais ou menos 90% do problema ali. A questão agora, se isso for me incomodar muito,
é ver a tolerância também dos resistores, como é que eles estão. E eu vi que os valores deles, né, estão um pouquinho alterados, mas não muito. Está dentro da tolerância ainda. Mas se eu quiser precisão, aí eu vou ter que, infelizmente, refazer todo esse circuito aí, com resistores novos de precisão e esses capacitores juntos aí, para deixar exatamente como está especificado no manual de serviço. E depois recalibrar o osciloscópio de novo. Então vamos torcer para que seja só esse capacitor, que o osciloscópio volta ao normal e que dê para a gente calibrar ele e encerrar o assunto de vez. Pronto, aí nessa área vou substituir os capacitores de 68 picofarads. Eu consegui esses de mica prata aqui e anotei alguns valores aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho a leitura do como é que se diz, do testador de transistor. Ele deu esses valores aqui. Estou pensando em usar esses três aqui. Então um valor bem próximo. Usando a ponta LCR, né, nesse valor aqui em cima, tenho valores bem aproximados. 68.4, que tem mais precisão, né? Aqui no meio não estava calibrado, eu deixei assim. E a pinça mediu valores bem próximos, com a diferença de um picofarad só. Então a pinça também é boa. Mas para esses aparelhos assim é muito difícil ler capacitâncias muito pequenas. Então eu vou escolher acho que eu vou escolher esses três aqui para começar. 67, 67, 68 aqui, para ficar o mais próximo da especificação. Esse é o capacitor que foi trocado. Esse aqui é o ruim, né? Medida 22 pico. Próximo aqui do lado.
Agora que eu acabei de ligar e coloquei um sinal de 100 kHz, já está mostrando o canal como subcompensado, né? Então a capacitância lá de 68 picofarad já tem efeito aí no canal esquerdo, né? No G. Agora o que falta aqui é só ajustar ele para compensar de novo aqui, deixar o sinal o mais reto possível, se ele permitir. E aqui eu também troquei no outro, né? Se bem que acho que um jeito aqui de fazer essa medida era bom contar a amplitude do sinal primeiro, para achar o valor mais próximo aqui. Em frequência baixa, né? Aí o que domina é o divisor resistivo, e como ele não tem ajuste, ele vai sempre dar a proporção correta do sinal. Então, em baixa frequência aqui, está um pouco mais compensado ali. Está mais ou menos 140 Hz. Interessante. Muito interessante. Deixa eu voltar aqui para... Acabei mexendo aqui no ajuste. Aqui eu acho seria bom. Ó, a amplitude ficou muito próxima do que eu esperava, de como deveria ser. Agora esse aqui parece que tá com um pouquinho de... com um sinal um pouco estranho. Não sei dizer. Mas a onda quadrada tá quase na mesma amplitude, a gente pode dizer, para 100 kHz. Interessante. Tem uma pequena deformaçãozinha aqui, que é um arredondamentozinho. Está com a cara de alguma influência aí, de alguma indutância parasita no circuito. Mas ele tem uma leve inclinação aqui em baixa frequência. Pode ser a diferença da tolerância dos resistores. Pode ser uma pequena diferença ali. Sem falar que tem que calibrar, talvez tem que calibrar o balanço vertical também e o horizontal. Essa é uma questão para se ver também. No meio. Mas a amplitude está bem lá, viu? Tá bem na proporção mesmo. Agora os canais estão equilibrados aí. Quando aquela relação de linearidade está satisfeita, o sinal fica perfeitamente quadrado, né? A onda quadrada fica perfeita. Fica com o topo bem reto. Mas aqui tem pequenas deformidades ainda. Embora que muito discreto. Mas isso aqui eu tô achando que aí
que é alguma indutância parasita, ou alguma capacitância parasita que está causando isso aqui. Hein? Deixa eu escolher aqui o canal todo. Esse aqui é o esquerdo, ele tem uma pequena tendênciazinha a overshoot aqui. Essa pontinha aí. Isso aí é capacitância. Mas isso aqui não sai. Interessante. Aqui não, cadê? Aqui. Mais ou menos o sinal já está quase lá, porque a intensidade aqui diminui um pouco. Mas ele já está ficando na proporção certa ali. Antes era bem diferente a coisa, né? Agora tem que mudar aqui para o canal esquerdo, né? Tem que tirar de G e colocar em 10 aqui. Vamos ver como é que está o sinal no canal logo ao lado dele, aqui no circuito. É quase lá, viu? Pelo jeito. Deixa eu ver se tem alguma diferença. Que a Lissaju tá em AC, né? Em AC. Aqui tá em quantos? 100 kHz. 500. Tem uma pequena tendência a overshoot aqui. Então ele tem uma diferençazinha de alguns picofarads aí nesse lado. Pode ser a fiação do próprio osciloscópio, porque o cabo não tem proteção nenhuma que sai direto da chave indo até o circuito. É só uma fiação sem cabo blindado nenhum. Então eu acho que eu não vou conseguir muita coisa com esse osciloscópio não. Infelizmente. Deixa eu ver quantos que está em 200. Voltar para 100. Uma das coisas que eu percebi com essa análise toda é que esse circuito de X1, X10, X100, X1000, isso é nada mais é do que simulação de ponta de prova. Porque ele é feito para usar plug banana, né? Cabo direto. Embora que o cabo dele deve ter alguma blindagem, o cabo original dele, mas é plug banana. Então no fim das contas ele não tem chave para selecionar de X1 para X10. É no próprio osciloscópio aqui. Esse ajuste. Então ele tem isso embutido, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Aqui em 100, Aqui é a linha, ok. Aqui ali é o sinal da divisão das telas, né? Ele mostra esse gráfico estranho aí. Será que isso aqui é feito do capacitor da entrada? Não, pior que não. Interessante. É alguma capacitânciazinha, aí cria esse retraço meio distorcido aqui. Que ele repete dos dois lados, só que espelhado. É estranho, cara, muito estranho. Sim, mas vamos ver aqui o lado esquerdo aqui, como é que ele fica, né? Tirar esse ajuda aí. 100 kHz. Eu acho que tá bem ajustado, viu? Eu não mexeria não. Cadê? É nesse trimpote aqui. Ele tá bem lá. Eu acho que esse ajuste aqui não tem problema nenhum. A não ser o que eu posso fazer aqui. Como o negócio é bem... O ajuste é bem... como é que se diz? Ele é bem sensívelzinho. O trimpote dele. O trimmer. Eu acho que aqui é o melhor de ajuste. Então aqui a gente tem mais ou menos a mesma, em teoria, mesma forma de onda dos dois lados. O lado direito um pouquinho deformado,
O esquerdo também, com um pouco de overshoot ali. Mas como é, tem um termo específico que a gente chama para isso. Isso é causado por corrente impulsiva do capacitor, da capacitância geral dele aí. Aí ele cria esse pequeno pico aqui, essa tendência a overshoot. Isso aqui não sai. Eu posso diminuir modificar aqui a curva, mas esse bico aqui fica. Ou então a tendência a ring, né? Quando tem indutância também. Será que eu consigo ampliar isso aqui? Pra gente ver. Aqui tá em AC. Pior que aqui é o máximo. 100 kHz é o máximo, né? Vem. Pensei que era mais. Aqui. De horizontal aqui. Qual lado? Esse. O outro. Esse aqui depende do trigger, né? Mas pela onda de baixo dá pra ver. Eu acho que é justamente isso, cara. Vou botar um pouco fora aqui pra gente ver melhor. Dá pra ver um pouco mais nítido. Deixa eu ver se eu diminuo um pouco o brilho aqui. Um pouco mais de foco. Que aí a câmera mostra melhor. Tem um pequeno, como se fosse uma linhazinha assim, correndo, né? Então isso aqui é ring. Isso é causado por indutância parasita. Pode ser do cabo, talvez. Eu não sei, esses cabos aqui estranhos. Ou não, né? É isso mesmo. Eu colocando o dedo aqui, modificando aí. Aqui é topando na entrada, olha lá, causando um atraso. Aqui eu estou adicionando capacitância. Mas a indutância está lá ainda. Esse efeito ring aí. Então isso é uma característica desse osciloscópio, infelizmente. Não dá para fazer muita coisa. Mas, teoricamente, ele está ajustado, cara. É interessante, viu? Na teoria ele já está ajustado. Agora deixa eu ver o outro canal como é que fica. Também tem aí. O outro canal tem, mas é menos. Tem uma capacitância maior ainda aí. Aqui é o esquerdo, que é o que tava com problema, né? Hoje não tá mais. Ali é o direito, que é a referência que eu tenho como canal bom, né? Mas ele tem também, o ring aqui, hein? E uma pequena amortecidazinha, como se fosse um capacitor, mas ele tem uma barriguinha aqui no sinal, isso aí é muita coisa, cara, pra prever. Eu até tinha estudado, passei essa semana, mais ou menos umas 2 semanas, estudando toda essa teoria. Inclusive eu cheguei a usar até... voltei a estudar um pouco de cálculo diferencial. E aí eu fui para o teorema de Euler e de Ruijin-Coulter para poder simular isso na planilha do Excel. Acabei fazendo um simulador também em Python, simulando a tela e os efeitos, né? Só não consegui simular isso aqui, o ring direito. Mas dá para ter uma ideia. Eu fiz 3 simuladores, eu acho, para simular o que estava acontecendo aqui. Mas isso aqui infelizmente não tem muito o que fazer não. Mas o importante é manter o sinal quadrado mesmo. Ih, sumiu o sinal, foi? Ou a amplitude que tá muito grande? Não, sumiu mesmo. Ih, rapaz. Foi que teve aqui, hein? DC, AC. Intensidade. Que o trigger também influencia no brilho. Aí Então, né? E a questão agora que eu escolho se eu quero trigar no canal esquerdo, direito ou nos dois. Ele tem essa opção, né? É um botãozinho aqui embaixo. A questão que fica agora é que infelizmente é uma característica dele, né?
Não tem muito o que fazer agora. É o que a gente tem pra hoje, mas em teoria é isso. Ele já tá calibrado. Se a gente fizer aqui e for diminuindo até ficar só o tracejado aqui, dá pra ver a divisão, né? O blipzinho. E no meio ali, a proporção do sinal tava fora. É aqui. Então ele tá na mesma amplitude agora. Então, pra mim, mesmo com aqueles resistores com os valores estranhos, mas como a proporção deles está mais ou menos 11% do sinal, né, para o canal X10, eu acho que está correto. Daqui não tem mais problema nenhum. Se tiver mais alguma coisa para fazer aqui, deve ser nos outros canais, que eu acho que sem querer eu mexi nesse aqui. Acabei alterando a amplitude um pouco dele. Foi uma besteirinha. Aqui é no G, em X100. Não muito, né? Tá praticamente certo. E o topo tá reto. Tá bom. Deixa eu ver no outro aqui. X100 também deve, acho que tá bom. Não, tá um pouco menos, tá um pouco ali. Parece que o lado direito tá um pouco maior. Mas eu tô achando que isso aqui, cara, são os resistores. E se eu mexer aqui, deixa eu ver que configuração tá no outro aqui, esse do meio. Se eu mexer para deixar com amplitude igual, eu acabo alterando também a forma de onda. Não, tá bom. Tá errado. Tá bom. Tá legal. Então acho que é isso. Em 1000, em 1000 não dá não, muito pequeno. Mesmo colocando a amplitude no máximo, que já tá, não tem como calibrar. Não tem nenhum gerador de sinal que chegue nessa amplitude. Mas eu acho que ele já tá pronto. Mesmo com essas deformidades pequenininhas aqui, mas ele não foi feito para sinais de alta velocidade, né? Se for muito rápido, eu acho que ele não foi feito para isso. Quanto mais maior frequência, mais ring, mais deformidade aqui. Então eu acho que por enquanto acho que agora esse lado aqui ficou menor. Ficou um pouco menor. Eu creio que por enquanto é isso. Ajeitar só um pouquinho essa que a gente tá em X10, só um pouquinho esse lado aqui. Para 500 kHz, mas acho que não precisa, viu? Eu vou deixar. Tá bom. 500 não, aqui é 200, cara. 200 kHz. Tá mantendo a amplitude, a mesma amplitude. Por aí.
Lembrando que para calibrar tem que estar, né, pelo menos uma meia hora ligado para os circuitos esquentarem. E aí a energia vai se distribuindo pelo circuito aí, esquentando por igual. A temperatura também influencia. Então eu vou encerrar por aqui mesmo. Ele tá calibrado já. É isso. Muito bem, muito bem, muito bem. O filamento aceso ali. Rapaz. E essa luz toda? Não. Bem sutil assim. Menos que isso até. Bom, hein? Bom, aí eu tô simulando através desse software aqui. É um scriptzinho em Python só pra pegar uma música aí e colocar ela em modo XY, né? Mostra aqui como é modo XY aqui, que é a música do Jeremy Fenderson, né? E eu tô testando também no osciloscópio aí junto com a saída com a minha interface de áudio. Aí, a partir desse esquema aqui, acabei fazendo essa. Deixa eu fechar aqui, eu ficar fazendo esse simulador. Aí eu consegui simular mais ou menos o problema como era, né? Aqui foi quando eu troquei os capacitores dele lá, da primeira vez, que eram os capacitorzinhos cinza, né, de poliéster, né? Aí quando eu liguei ele estava super compensado, né, no lado certo, mas esse super compensado. Aqui está um pouquinho mais de 0.15, né, que está abaixo. Aí uma das coisas que eu tinha feito era mexer no trimmer, né, para poder deixar ele com a proporção com o topo mais reto possível, né? E aí eu perdi a amplitude, né? Aqui está um pouco acima de 10, aqui está um pouco mais acima de 10. O que acontecia, né, quando eu aumentava, né, o sweep, né, do osciloscópio, né, diminuía, aí ele mostrava essa diferença aqui de sinal. Mas aí como eu mostrei ali, né, com aquela pequena apresentação ali, que o problema poderia ser o capacitor do ramo inferior, né, do canal G. Se eu aumentar ele aqui para 68, mais ou menos aqui, aí ele volta aquele. Ficou daquele jeito que apareceu assim que eu liguei ele de volta, né? Um lado estava quase correto, né? E esse aqui estava bem com amplitude mais baixa, né? Com undershoot, né? Aí a gente vem aqui, vem no trimmer, eu ajustei ele aqui para amplitude mais parecida possível com a do sinal que está lá do outro lado. Aqui é deixar ele um pouco o mais reto possível aqui, se eu conseguir, né? E aí eu tenho uma amplitude bem próxima do que era aqui. Aqui está mais ou menos na metade, aqui também está mais ou menos na metade. Então isso aqui já resolveria o problema nesse pequeno simulador aqui que eu fiz, que é em Python, né? Eu também tinha feito um outro um pouco mais moderno para simular só a aparência do tubo, né, e a disposição aqui do traçado, né. Aqui foi assim que eu liguei o osciloscópio, depois de trocar os capacitores de poliéster. Ele fica desse jeito, né. E aqui é ajustando o trimmer lá do canal G. Só que aqui ele não mostra muito bem a diferença de amplitude. Aqui ele mostra com um pouco de overshoot aqui, mas é do esquema aqui. Aí quando a gente fazia o split aqui quando diminuía, né, na verdade a varredura, né, aí os sinais vão se juntando. Aí esse sinal aqui fica desse lado, está um pouquinho maior, mas eu não consegui simular bem aqui o efeito, porque tem indutância parasita também, né, no circuito. Aí eu não consegui fazer isso aqui bem. Mas ele já simula mais ou menos o que acontece lá, né? Aqui é o ganho, né? Na vertical aqui. Deixa eu ver se ele mostra mais aqui. Não. Aumentando assim, divisão de tempo. Ele mostra um pouquinho mais.
do problema. Mesmo ajustado, ele fica com amplitude menor. Mas aí, né, trocando o capacitor para 68, o sinal vai ficar bem estranho, né? Porque não está bem ajustado. Mas aqui a gente já consegue ajustar melhor. Inclusive, quando ele está com esse capacitor aqui, esse topo ele fica menos exponencial. Ele ainda consegue ficar mais reto do que estava antes, mesmo ele fora né, do ajuste. Com a capacitância menor, ele tem uma tendência a ser mais exponencial. Hein? Ele tem uma curvazinha aqui. Hein? Era mais ou menos o que acontecia ali, mas tem capacitância parasita também. Aí meio que estava influenciando também na leitura ali. Na tela, né? Aí eu acabei colocando isso aqui também nesse simulador, né? A princípio, né? Antes de fazer a troca lá do capacitor. Aí rodando aqui o sinal, ele mostra como se ele tivesse um pouco, que é para ser 2.7, 2.7, isso mesmo. E aqui era para ser 6, que eu ajustei lá, né? Mas com 6, aqui em teoria era para mostrar um pouco do sinal, mas é mais atenuado. Mas de fato ele tá. Aqui está marcando 109.9, né, milivolts. Aqui é uma entrada de 1 volt, né? E aqui marcando 108, né? Tá com por aí quase 1 milivolt a menos aí de diferença. Que aqui ele também não simula bem o problema aqui em alta frequência. Mas chega perto, né, do problema inicial. Aqui era uma simulação, né, de se eu trocasse os resistores também, colocasse o valor correto, né? Aí a proporção fica certinho, né? Fica para 100 milivolts. Mas aí tem aquele negócio do projeto, né? Que eles acabaram deixando esse 111 no lugar em vez de usar 100 por causa de alguma impedância que o próprio amplificador vertical reflete nesse circuito de X10 aqui da entrada. Mas aí dá para perceber que, né, o sinalzinho está um pouquinho maior. Então ele estava dentro do previsto, né? Todas as simulações que eu pude fazer aí sempre estava apontando para esse capacitor aqui, para o C209. Então é isso, né? Então ele está resolvido, está todo inteiro aí. Eu vou finalizar ele assim mesmo. E está resolvido o problema. Não é tão preciso assim, que ele é usado mais para áudio, né? O intuito dele era para ser usado em áudio. Largura de banda 10 MHz só, mas é na vertical. Na horizontal praticamente se comporta como se fosse um osciloscópio de 5 MHz, igual a os mais simples que tem. Então é isso, tá resolvido. Cara, trocar os bornes da entrada desse osciloscópio tá dando uma dor de cabeça incrível. Eu tive que desmontar uma parte do painel. Isso aqui essa peça fica segura com os dois, né, plugs banana da entrada. Eu tive que alargar aqui esse para poder passar uma parte da peça desse aqui. Tem um parafuso de fim de curso, tem essa argoelazinha que ajuda a conduzir também. Isso aqui não pode ficar aterrado, então eu tenho que usar essas buchas aqui. Só que essa aqui em especial não estava passando aqui, ela tem que passar. Eu tive que trabalhar aqui um pouco nesse metal aqui, só que tem mais um problema aqui. Essa argolinha aqui que faz o contato, né, para poder passar o sinal direto pelo capacitor, né? Essa é a chave de seleção AC e DC. Aí o orifício pequeno é um pouco menor, que o plug antigo é menor. Deixa eu pegar aqui esse de exemplo. Esse aqui é o antigo borne antigo, aí ele passa legal aqui. Aqui é o quebrado, eu já troquei lá no painel. Tive que alargar o orifício lá também. E vou ter que trabalhar aqui nesses dois para poder colocar os dois bornes aqui de volta lá. Esse aqui foi o borne mais próximo que eu encontrei do original.
mas infelizmente ele é bem mais grosso. Aí vamos ter que fazer um trabalho aqui para adaptar. Pronto, agora com os bornes trocados, né? Tudo branquinho, novo. Deu um trabalho danado para colocar. Que os orifícios desse Deeply Born aí, ele requer um orifício maior no equipamento. Tive que usar uma furadeira para poder aumentar os orifícios aí, mas já está no lugar. E aqui é só uma simulação aí. Aqui de um lado a gente tem o sinal senoidal aqui, que ele está tentando desenhar, né? Aqui está cerca de 1 Hz a mais. Aí ele faz desse jeito. Aqui é o modo com o gráfico, né, em cima do desenho. Aí você pode colocar o lissagem separado, não tem problema. Aqui no caso, aumentar um pouco a intensidade, a gente vê melhor. E é isso. Aqui ele tá parado porque tá com trigger no canal esquerdo. Aqui eu posso trocar. Aqui é nos dois. Aqui é sem sincronia nenhuma. E aqui é exatamente no meio. Aqui o swip tá tão rápido que é do mais lento possível. Aí uma parte do tempo ele desenha só a forma de onda. E em um outro tempo ele desenha só o lissaju. Interessante. Aqui é só o lissaju. Aqui é o trigger, né? E aí a forma de onda como a gente veria com as duas, com tudo misturado aí. Essa é a parte especial dele. Então é isso, né? Tá terminado. Agora sim, tá pronto para usar.